Shalom, shalom, amada família Bessorai. Vamos ao nosso próximo vídeo de Pêssar, celebrando que saímos da morte para a vida. Mas nós saímos da morte para a vida pela cruz de Yeshua. Yeshua se entregou por nós, sacrificou-se por nós. Se o cordeirinho, quando ele era levado para ser sacrificado, lá no templo, na época, no tabernáculo, na época de Moisés, na época dos juízes, na época de Davi, depois quando chega em Salomão é construído o templo e passa a ser levado, os sacrifícios passam a ser levados para o templo. E na época de Yeshua, Jesus, o nosso Redentor, os sacrifícios, os cordeiros eram levados para o templo. E o que simbolizava isso? Simbolizava que a vida daquela pessoa, ela precisava se reaproximar de Deus, porque ela tinha pecado em algo. E ela precisava apresentar diante de Deus um inocente que morreria por ela. Então aquele cordeirinho que foi criado ali junto com eles, junto com a família, cresceu, ele era recolhido para levar-se ao templo para ele ser sacrificado. E o sangue dele, daquele inocente derramado, era dizer assim, tá vendo? Você pecou, você errou. E o inocente agora morre por você. Era todo este cuidado. Não era simplesmente pegar um bichinho e levar, eu vou levar esse cordeirinho até lá, pronto, ele vai morrer no meu lugar, aí estou perdoado. Olharam para os meus atos, eu errei em alguma coisa. Não. A palavra do Senhor, quando ela nos traz, que por meio da nova aliança, em Yeshua HaMashiach, em Jesus Cristo, nosso Messias, a palavra de Deus, agora ela é escrita em nosso coração, na nossa mente, ela é interiorizada por nós. Isso significa que nós vamos ser transformados. E não é só a nossa ação, mas também a nossa intenção. Inclusive o Senhor Yeshua diz que não é para matarmos. Então podemos não ter cometido o ato de matar alguém. Mas muitas vezes o nosso coração acumulou e guardou tantos sentimentos e pensamentos destrutivos e ruins, que se olha para a pessoa com vontade de matá-la. Ele diz assim, essa intenção que está guardadinha lá dentro do seu coração já te fez pecar. Quando esse processo de levar este cordeiro, esse caminho, era ir olhando e fazendo essa reflexão, o erro foi meu, eu preciso mudar, eu preciso me consertar, eu preciso sair desta vida errada e ser transformado, para que o inocente não morra em meu lugar. E aí nós vemos na palavra do Senhor o sacrifício perfeito que foi feito por Yeshua, derramando o seu próprio sangue, não como um cordeiro que foi levado obrigatoriamente lá, mas ele se entregou por nós, voluntariamente por nós. E um amor de tal forma e de tal grandiosidade, que ele conhecia quem ele amava, nos conhecia como pecadores, sabia da grandeza do seu amor, sabia que nós falharíamos, mas ainda assim escolheu nos amar. E viveu este amor por nós. É lindo quando nós lemos em João, quando vai fazer a narrativa da ceia de Pêssar, e fala, e ele os amou, e os amou até o fim. Ele não desistiu, nem dos seus discípulos, ele não desistiu de nós, ele não desistiu daqueles homens que ele escolheu, que caminharam com ele, e que dentro das suas imperfeições humanas foram sendo tratados e trabalhados, e tendo a oportunidade a cada dia de serem transformados. Nós tivemos a pessoa de Judas, que teve toda a oportunidade, e a palavra nos narra que Yeshua orou antes de ungir esses homens, ungiu, separou,
Sobre eles foi colocado poder de tal forma que eles levaram cura, bênçãos. A palavra diz que espíritos malignos estavam submissos a eles. E ainda o Senhor Yeshua diz assim: não se alegrem por isso, mas se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. E dentro desse contexto todo, nós encontramos na palavra que a cruz de Cristo fez por nós. A salvação chegou a nós e é tão bonito quando nós lemos. Por exemplo, nesse livro, de John Stott, A Cruz de Cristo, uma passagem nos diz assim, lá na página 22, os gregos e romanos se apossaram da crucificação, que aparentemente fora inventada pelos bárbaros, que viviam à margem do mundo conhecido. É ela, com toda probabilidade, o método mais cruel de execução jamais praticado, pois deliberadamente atrasa a morte, até que a máxima tortura seja infligida. Antes de morrer, a vítima podia sofrer durante dias. Ao adotarem a crucificação, os romanos a reservaram para assassinos, rebeldes, ladrões, contanto que também fossem escravos, estrangeiros ou pessoas sem posição legal ou social. Então, quando nós olhamos aqui, e ainda traz mais um trechinho para a gente que diz assim: Tito crucificou tantos fugitivos da cidade que não se podia encontrar espaço para as cruzes e nem cruzes para tantos corpos. Quando nós lemos aqui num relato histórico, uma pesquisa histórica, que a cruz era separada para assassinos, rebeldes, ladrões, contanto que também fossem escravos, estrangeiros ou pessoas sem uma posição. Quando nós vemos que a cruz de Cristo existente desde a eternidade, por nós, por amor de nós, que nós somos discípulos de Yeshua. A palavra nos diz lá em Pedro: vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que vocês herdaram não foi pago de forma simples ou com ouro ou com prata que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado e sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nestes últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, porque vocês nasceram de novo. Não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como capim, sua beleza como flores do campo. O capim seca, a flor murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta palavra é a mensagem da boa nova que foi anunciada. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Pai, obrigada. Porque pela morte de Yeshua HaMashiach, Cristo Messias, o nosso Cordeiro Pascal, Pai, nós poderíamos ser considerados assassinos, rebeldes no mundo espiritual, pessoas, Pai, deixados à margem, marginalizados no contexto espiritual. Mas o Senhor nos resgatou, porque quando o Senhor se entregou para uma morte de cruz, uma morte bárbara, uma morte a qual eram levados os assassinos, a escória da sociedade, estrangeiros, escravos, pessoas que eram consideradas indignas. O Senhor se fez pecado por nós, maldição por nós. O Senhor nos deu a condição de sairmos das trevas e virmos para a luz, de sairmos do pecado e virmos para uma vida abundante no Senhor.
de limparmos a nossa casa espiritual, tirando todo o fermento que a contamina, e termos agora um novo nascimento, uma vida em amor, em paz, em bondade, em mansidão, em fé, em dignidade, de termos uma vida transformada, que olha para o nosso próximo, que ao desejar peça, nós estamos desejando a salvação para a vida de todas as pessoas do planeta Terra, de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, para que haja a tua salvação, para que a tua luz, o teu reino sejam chegados, para que haja mudança social, para que a justiça do reino se achegue, a bondade, a graça, o ano favorável do Senhor, para que haja restituição, restauração, para que as nossas lágrimas de tristeza, elas se apresentam agora com alegria diante do teu trono, e elas regam, Senhor amado, a semente das boas novas que nós cremos, Pai, que há um novo tempo do Senhor, uma nova estação que se inicia, um novo calendário do Senhor para a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, a nossa cidade. Nós nos colocamos diante do Senhor. Nós temos um Cordeiro vivo que ressuscitou, que se encontra à destra do Pai, que olha por nós, intercede por nós. Oh Pai amado, nós nos fortalecemos, nós caminhamos, nós atravessamos o mar. Nós vivemos na tua bondade, Pai, restaurados e transformados, e redimidos e consolados e amados. Nós deixamos nossa condição de perversos, Pai, nossa condição de escravos, porque aquela cruz era para nós, e o Senhor tomou o nosso lugar, e o Senhor disse: o preço está pago, tudo está consumado. E hoje nós somos livres no Senhor, e a boa obra do teu Espírito em nós, ao qual nós nos rendemos e nos dobramos, ela nos muda a cada dia. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo teu amor. Hag Pesach Samer. E que a redenção, a salvação alcance cada vida, cada casa e cada família. Que o reino de Deus seja chegado nesse tempo e nessa estação. No nome de Yeshua HaMashiach.